Olá, meu nome é Daniele Rego, eu sou a professora formadora da disciplina Inglês Instrumental do curso de licenciatura em português do NEAD-UESP do primeiro semestre de 2015. Bom, bem-vindos à disciplina de Inglês Instrumental e, como o próprio nome diz, é uma disciplina que lida com instrumentos que você vai utilizar para desvendar todos os mistérios dos textos escritos em inglês. Quem não domina a língua inglesa e não é um dicionário ambulante, nem tem essa intenção de ser, o objetivo aqui não é esse, você vai descobrir estratégias para entender um texto, até porque essa disciplina em inglês, ela tem uma sigla bastante representativa, que é ESP, que significa Inglês para Propósitos Específicos. Qual que é o seu propósito específico? Pode ser apenas entender um texto que foi passado em sala de aula, pode ser interpretar uma resenha literária escrita em inglês, pode ser preencher um formulário para tentar uma bolsa no exterior. O seu objetivo específico, como aluno de letras em português, é compreender os textos. Então, o objetivo aqui é que mesmo que você não seja capaz de compreender um texto em inglês por inteiro, você seja capaz de inferir qual que é o tema central, qual que é a ideia. E isso você vai ser capaz sim, você vai ser habilitado depois de entender todas as estratégias de leitura que nós vamos apresentar no decorrer do curso, sem falar no vocabulário que você vai receber e enriquecer então esse dicionário que você terá em mente. Entender um texto é também compreender a linguagem não verbal, que é oferecida a você através de fotografias, gráficos ou tabelas. O importante é você também ter um bom conhecimento de mundo, porque o conhecimento prévio que você adquire, seja conversando com amigos, assistindo a jornais, te ajudam a interpretar um texto. Está lá no texto uma informação que você já sabia, porque você adquiriu assistindo o jornal da semana passada. Então, se você tiver esse conhecimento de mundo, seja das coisas mais sérias até as coisas mais banais, porque hoje são muito comuns as memes em Facebook, e isso ajuda bastante na disciplina de inglês instrumental. Bom, nessa disciplina nós vamos utilizar o trabalho feito pelas professoras Lina Maria Santana Fernandes e Denise Laiana Pinheiro Nascimento. O livro é Leitura de Shakespeare. Ora, o seu conhecimento de mundo já leva você a pensar sobre o que se trata o livro. Quem é Shakespeare? Foi aquele notável escritor e dramaturgo inglês. Então, esse livro traz textos relacionados a ele. Todos os textos do livro tratam da vida, da obra, dos críticos, dos admiradores e do legado que Shakespeare deixou. E você vai ter que usar as estratégias que você vai aprender durante o curso para interpretar esses textos. Então, a nossa metodologia será baseada na leitura e na discussão dos textos, além da interação virtual através da plataforma que você já está acessando. Para realizar os estudos, você deve ter percebido que o material foi dividido em 4 unidades distintas, de modo que você desenvolva essas habilidades de análise e de síntese e passe a compreender os textos, sejam eles literários, técnicos ou científicos, em língua estrangeira, no nosso caso, o inglês. Na unidade 1, nós vamos estudar os objetivos de leitura e os níveis de compreensão que nós podemos atingir, bem como as estratégias de leitura especificamente. Por exemplo, as palavras cognatas. As palavras cognatas são aquelas que se parecem com o português, que se parecem ou são até iguais muitas vezes. Então, na hora que você identifica aquela palavra normal em um texto escrito em inglês, tenha certeza, ela pode até ter uma pronúncia diferente. Ao falar, você vai falar normal, mas ela está escrita lá, normal, Normal, do jeito que se escreve na língua portuguesa. Tem tudo para ser uma palavra cognata, ou seja, significa a mesma coisa em português. As palavras cognatas podem ser palavras iguais às da escrita em português ou podem ser apenas semelhantes. Se te fazem pensar em alguma coisa, ela é cognata. Por exemplo, institution, te lembra instituição. Então, essa é uma estratégia de leitura que você vai aplicando ali no texto e desvendando os mistérios, descobrindo do que o texto se trata.
Além das palavras cognatas, existem também estratégias como o skinning ou scamming. Nós vamos trabalhar esses conceitos com você, você vai entender qual a diferença de um e de outro. Nós vamos também falar de prediction, que é a predição ou seria a adivinhação. Você tem sim como adivinhar sobre o que se trata o texto, só através de uma fotografia, por exemplo, números, datas, que são as referências textuais, a informação que não é verbal, título, te ajuda muito também a compreender sobre o que se trata o texto. Tudo isso vai estar presente na unidade 1. Já a unidade 2, ela traz as formas verbais mais comuns encontradas na língua inglesa, que são o presente simples, o passado simples, o presente contínuo e o uso do verbo to be. E estudando esses verbos e as estruturas, você vai perceber como é fácil identificá-los em uma frase, estejam as frases nas afirmativas, negativas ou interrogativas. Os verbos têm grande importância dentro de uma frase, porque eles que expressam a ação ou o estado em que a pessoa ou uma situação se encontra. E quando nós identificamos o verbo em seus respectivos tempos verbais, a estrutura sintática fica mais clara e fica também mais fácil perceber, identificar na frase quem é o sujeito, quem é o objeto e quem é o complemento, só porque você já sabia antes quem era o verbo. Então você identifica todos os outros elementos da frase em função do verbo. Na unidade 3, nós vamos aprender a usar o dicionário. Sim, porque não é simplesmente abrir aquele livro. E outra dica, você deve usar o dicionário apenas depois de passar por todas essas outras estratégias já citadas. Então vai restar uma palavra aqui e acolá, que ainda é um enigma para você, ou que você acredite que, sem saber o que significa, vai comprometer a interpretação do seu texto, então recorra ao dicionário. Mas às vezes o dicionário traz vários significados para uma única palavra. O que fazer então? Qual escolher? Você vai ter que sempre estar atento ao contexto. A palavra pode ser substantivo, pode ser um verbo, pode ser um adjetivo e você pode ficar confuso com tantas informações contidas no dicionário. Como você também pode ficar confuso com uma sequência de símbolos que você nunca viu na língua portuguesa, mas que existem na língua inglesa, que é a transcrição fonética. Logo depois da palavra em inglês, em um dicionário de qualidade, você encontra a transcrição fonética. Logo após você encontra a classe gramatical, é aí que você vai saber se essa palavra é um sujeito ou é um verbo, e logo depois então é que você encontra a tradução. E encontrando a tradução, você escolhe a que mais se adequa ao contexto do texto que você está lendo. A quarta e a última unidade vai tratar sobre os afixos, que são os prefixos e sufixos, como os que você estuda na língua portuguesa, aqueles pedaços de palavras, sílabas e até mesmo só uma letra que, se juntando a um radical, forma uma nova palavra. Um exemplo em português mesmo, vamos ver. Você conhece a palavra feliz e você conhece também a palavra infeliz. Você conhece a palavra infeliz porque você sabe que esse in é um prefixo que dá uma ideia de negação, né? Portanto, a pessoa que é infeliz, ela não é feliz. Com feliz também, você pode juntar o sufixo mente e aí você forma a palavra felizmente. Felizmente eu estou aqui hoje estudando. Ou você também pode pegar uma palavra e juntar a ela um prefixo e um sufixo. Você pode dizer infelizmente. Infelizmente, eu não entreguei o meu trabalho a tempo. Em inglês, isso também acontece e essa unidade se destina a isso, ao ensino dos prefixos e sufixos na língua inglesa. Você vai aprender, além das regras, um novo vocabulário. Ao longo dessas unidades, nós disponibilizamos para você exercícios de fixação para que você possa fazer uma autoanálise do seu rendimento e vocês também serão avaliados pelos professores e tutores nas atividades de aprendizagem, nas atividades complementares, na prova online e na prova escrita. Lembrando que na prova presencial você pode sim utilizar o dicionário para responder às questões. Então é isso, nós desejamos uma jornada bem-sucedida, foco, disciplina e que você se lembre que aprender inglês é aprender um pouco mais sobre o mundo e aprender um pouco mais sobre você mesmo. Bons estudos e boa sorte!